O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, oh, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, oh, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a sua vida anda sitiada, que mais parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. É com você. É com você, é conosco, juntos mais uma vez, para fazer com que Deus mova suas mãos para nós nessa tarde. Que a sua graça emane no nosso coração, que Ele encha o nosso ser. A palavra do Senhor venha nesta tarde nos reanimar, não é? Dar um novo vigor. O que eu quero é dar para você uma boa tarde. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos nós. Que o Espírito Santo do Senhor nos encha com a sua luz, com a sua graça. Abra o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente para recebermos a palavra. E que o Senhor encha o nosso coração com esse combustível para que nós, muitas vezes estamos enfraquecidos, nos sentidos derrotados, sejamos impulsionados pela sua palavra. Bendito seja Deus por esta hora, por essa graça, por esse momento, não é? Pode estar frio, não é? E como está frio, o tempo está frio, mas você está com o fogo do Espírito. Estamos com o Espírito Santo que nos aquece, que nos reanima, que nos instrui, que nos impulsiona, que nos eleva e que nos dá a sua paz. O poder da palavra sobre você, sobre mim, sobre nós nessa tarde, com graça, com paz, muita luz, muita alegria, que Deus faça uma festa no seu coração. E é importante que nessa tarde Deus está fazendo um convite para você, para mim e para nós. Um convite para estarmos na sua presença, junto com Ele, saboreando da tua graça, saboreando do teu amor, da tua bondade, da tua luz. Deixa o Espírito Santo fluir em você. Beba desta água, vamos beber da água do Espírito, porque o tema da live de hoje promete. Promete, por que promete? Porque o tema é Deus prospera quem obedece. Deus prospera. Você já pensou em algo sobre prosperidade? Diante de tantos desafios, Deus prospera quem promete. Por isso, é importante darmos acesso a Deus e a sua palavra nesta tarde. A palavra de Deus diz assim, no versículo 12 de Hebreus, capítulo 4. Olha, veja, eu vou ler o 11 e o 12. Assim apressemo-nos a entrar nesse descanso, para não cairmos por nossa vez nas mesmas incredulidades. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, quer dizer, 2 cortes. Atinge até a divisão da alma, do corpo, das juntas, das medulas, e discerne até os pensamentos e intenções do coração. Você viu a profundidade da palavra de Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Senhor que emana a sua força através da palavra. E é diante dessa palavra que Ele cria e recria todas as coisas. Por isso, é muito importante você tomar posse nesta tarde, nesse momento, nesta hora graciosa, poderosa de Deus, porque o tema da live é Deus prospera quem obedece. Repito, olha o que Deus diz. A palavra dele
é viva, eficaz, penetrante, mais penetrante do que uma espada de 2 cortes. Atinge até a divisão da alma, do corpo, da junta, das medulas, discerne até os pensamentos e intenções do coração. A palavra discerne, ela tem poder sobrenatural sobre nós. Por isso, vamos nos entregar ao Espírito e fazer aquilo que o Espírito pede, porque o anjo vem autorizar e proclamar e testificar dizendo: quem tem ouvido, ouça então o que Deus diz à sua igreja. Querido e querida, o tempo que estamos vivendo não é fácil. Há muitas pessoas buscando os meios de sobrevivência, de vida, de paz, de saúde, tendo meios de ter um conforto. Quem hoje não quer ter um conforto em todos os estágios de suas vidas? Quem não quer ser confortados, não é? Um abraço, não é? De Deus para você, Aparecida da Lojas Carrier, família abençoada por Deus. Então veja, como o Senhor, Ele vem nos agraciar e entender o porquê que o Senhor vem nos trazer essa dinâmica nessa tarde. Sabemos que toda graça, ela vem e provém em nós pela obediência à palavra. Não existe graça, não existe cura, não existe bênção, não existe transformação de vida, não existe qualquer processo de transformação de alegria se não for através da palavra e pela obediência à palavra. Então, toda prosperidade vem através da palavra. Por isso eu queria muito que você desse atenção a 2 versículos fundamentais do livro de Josué. Josué, o capítulo 1. O capítulo 1. Versículos de 1 a 3. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué: filho de Num, a servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo. Entra na terra que lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. Veja, Deus anuncia a Josué: Moisés foi. E Josué era, vamos dizer assim, grudadinho em Moisés. Ele vivia todo o tempo, quase 24 horas a dia, colado em Moisés, aprendendo tudo, vendo tudo, ouvindo tudo e vendo tudo. Como Deus agia através de Moisés. E Josué se encantava com isso. E Josué crescia espiritualmente com isso. Mas de repente, jamais Josué sonhava que estaria nele um propósito de Deus, de graça, de poder, de força e de uma transformação. De repente Deus chama Josué e diz: Moisés morreu. É hora agora de você passar o Jordão. Você passa o Jordão. E aonde você colocar a planta dos vossos pés, é aonde eu vou te dar. Deus tinha feito Moisés antes saborear toda a graça. Moisés saboreou o poder, a glória de Deus, a presença de Deus. Moisés esteve próximo de Deus, vivia debaixo, naquele momento, da condução do poder das mãos poderosas de Deus. Veja como é lindo isso. Chega o momento que Deus, naquele momento, escolhe Josué para substituir
Moisés para liderar, para conduzir o povo. Disse Deus a Josué: esteja pronto. Eu quero que você tome posse nessa tarde, neste momento, porque Deus está dizendo para você, Deus hoje, nessa tarde, vai dizer para você que você está pronto, que você está pronta, que algo novo, um renovo, veja, um renovo acontece a partir no momento em que você tomar posse e fazer um propósito. Vamos chegar já no momento forte de entrega, de mergulho no Espírito. Disse Deus, ele, esteja pronto para atravessar o rio. É hora que o Senhor está falando nessa tarde para você, para mim, para nós. Chegou o momento de você atravessar o rio. É um passo da promessa. Veja, Moisés chegou até a fronteira da terra prometida. O que separava era o rio Jordão. E Moisés não chegou à terra, porque Deus quis já descansar, porque chegou um tempo avançado da idade e Deus descansa Moisés. E você não vai entrar, Moisés. Moisés pelo menos subiu ao monte para ter uma visão da terra prometida do outro lado. Então, Moisés não entrou, mas viveu debaixo da graça, dentro de um tempo determinado, protegido de paz, de alegria e de saúde, tendo toda a proteção do divino. E a partir dali, era agora Josué os grandes desafios. Então Josué estava entre a fronteira do Rio Jordão e a terra prometida. O que Deus está dizendo hoje, que você está um passo de atravessar o Rio Jordão, de pisar na água e saborear a graça que você tanto espera. Você compreende? Deus está determinando, escolhendo você nessa tarde com o poder da palavra e dizendo, chegou tua hora, você está pronto, você está pronta? Foi o que o Senhor fez com Josué. Tudo isso ele fez por Josué por causa da fidelidade de Josué. E hoje o Senhor está fazendo isso com você por causa da sua fidelidade, do seu amor, da sua entrega. É hora nesse momento de fazer uma auto-reavaliação, porque o Senhor, ele está neste momento adentrando e com a sua palavra falando com você. Quando Moisés, presta bem atenção nisso, quando Moisés chegou na fronteira em que separava o Rio Jordão da terra prometida, que separava, aonde Deus tinha determinado, aonde ele diz lá em Êxodo 20 e 23, um anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre o povo. Ouça o que ele te diz, não lhe resista, porque o meu anjo marchará diante de ti. O Senhor estava falando do êxodo, da libertação, da condução. Por isso aquela coluna de fogo era à noite, clareava, defendia o povo e aquecia o povo à noite no deserto. O Senhor, nessa tarde, ele vem aquecer você na fé, nos reestabelecer na fé. O Senhor vem crescer em nós um processo de graça, de luz e de paz. Veja, Moisés chega na fronteira e ele precisava saber o que tinha do outro lado. Então ele conduzia, ele e os chefes de cada tribo, eram 12 tribos, e Deus manda que ele escolhe 12 homens para atravessar o rio e fazer um reconhecimento do outro lado. Para fazer ali do outro lado uma forma de reconhecimento, como que se usa hoje a palavra? Mapeamento. Um mapeamento, obrigado Isa. Um mapeamento da área. E Deus manda, aí ele escolhe 12 homens, e entre os 12 estava Josué e Calebe. Passa o rio e eles fazem um reconhecimento. Quando volta os 12, eles vê toda a muralha, todo forte, o grande exército do outro lado. Eram muitos inimigos, sim, mas a terra tinha tudo aquilo. E de repente ele pergunta, e entre os 12, 10 achou o fim. Olha, é perigoso, o exército é forte, é complicado demais. Seria bom nós ficar por aqui e achar o 1001 defeito ou 1001 justificativa, vamos dizer assim, para não ir
e ficar ali onde estava mesmo, estava bom. Que não queria mais ir. Até então não olhando para trás em tudo que Deus tinha feito. Mas disseram para Moisés, é impossível porque é muita dificuldade. É muita dificuldade, o inimigo é demais, tem muita situação que vamos ter que enfrentar. A fortaleza, as muralhas é muito poderosa. Não tem como derrubar aquelas muralhas. Mas quando ele viu que desce e olhou para Josué e Caleb e disse, e vocês, o que me diz? Josué e Caleb, Josué viu também todas as dificuldades. Observa isso. Josué também viu todas as dificuldades que os 10 viram. As mesmas coisas que os 10 viram. Só que Josué teve uma visão um pouco mais aguçada. Eles viram a dificuldade, mas eles viram também as bênçãos. Os 10 que voltou foram em 12 tribos para fazer o mapeamento da área após o Rio Jordão. 10 vem mostrando dificuldade. Olha, Moisés, é difícil. As muralhas são grandes, é muito complicado. De repente por aqui é melhor. Acharam 1001 justificativa para não ir. Josué e Caleb viu toda também dificuldade, só que viu algo a mais. E disse para Moisés, tem tudo o que eles falaram. Tem tudo, só que a terra é próspera. Emana leite e mel. É uma terra onde os pomares, as frutas, é muito rica as terras, Moisés. Na minha opinião e de Caleb, compensa nós irmos e enfrentarmos, porque olha o que Deus fez até agora por nós. Moisés toma a palavra de 2 e não olha para a palavra dos 10, porque os 10 olharam para a dificuldade, para aquilo que era a dificuldade. E não é difícil hoje, as pessoas muitas vezes olham, tem um processo de uma situação para ser resolvida, uns desafios, é no estudo, é na família, é no trabalho, é num projeto. A primeira coisa que olha, é muito difícil, não vai dar, é complicado demais. De repente chega alguém e diz, olha aqui, Isa, de repente vale a pena você tentar, é importante você insistir. Você precisa pelo menos tentar. Mas são aquelas pessoas que têm medo de fazer o novo, de arriscar no novo e de apostar no novo. Porque esses 10 que foram junto com Caleb e Josué, tinham visto tudo o que Deus fez até chegar ali. Foram 40 anos caminhando no deserto. E eles viram o que Deus fez até ali. E eles viram, não olharam para isso. Eles olharam para a dificuldade. Esqueceram da força e do poder de Deus. Você compreende? Muitas vezes nós esquecemos que quem nos conduz é o Senhor. Que o Senhor pode estar apostando em nós em algo diferente. Por isso que o tema da live é Deus prospera quem obedece. Então veja, nesse momento Moisés olha para a situação e Deus fala, então aqui eu recolho Moisés e vai Josué. E diz para Josué, é hora de você atravessar o Rio Jordão. Você lidera. E aonde você colocar os teus pés, eu abençoarei. Serás teu como prometi. Querido e querida, nós queremos olhar para isso. Olhar para toda essa situação e observar que muitos podem ver só provas, dificuldades. Mas esses muitos que vê prova e dificuldade e faz delas as suas pedras que são admiradas. É importante você dizer para você mesmo, olha aqui, a minha prova é grande. A pedra que eu preciso quebrar é grande. A minha prova é terrível. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu me lembro de um mestre de obra chamado Seu José. Ele foi chamado para construir uma igreja. E uma igreja enorme. E o engenheiro botou ele ali e aí deu todo o projeto, ele é o mestre de obra. E de repente na fundação foi achado justamente aonde ia fazer
uma das bases, uma grande pedra. E ele não tinha toda a tecnologia de implodir aquelas pedras e tal. E eles foram cavando em volta, fazendo as outras bases. E justamente num dia, na hora do almoço, ele subiu naquela pedra. Ele mora na cidade de Ourinhos hoje. E tem mais de um monte de testemunha, inclusive padres, que viram a cena. Ele subiu em cima da pedra, na hora do almoço ali, e falou, mas como é grande. Aí com o martelo ele disse, com uma picaretinha, Deus é tão poderoso que nós não precisamos ter aquelas nitroglicerina para explodir. Basta uma batida do Senhor assim, ó. E ele bateu e ele desceu junto com as pedras. A pedra esfarelou. Ficou ele ali, mais seu Gabriel e os sobrinhos dele, que fazia parte, chorando. Chorando. Veja, como é muito importante você tomar posse disso nessa tarde. Nós sabemos bem o que se tornou depois que eles atravessaram o Estado de Israel. Veja as promessas que Deus fez se cumprindo depois. Quando nós olhamos para o Estado de Israel hoje, aonde foi instalado ali, aonde atravessaram, onde conquistaram aquelas terras. Quando você olha para Israel hoje, toda a ciência que no mundo provém, mais de 50% dela vem de Israel. Tecnologia, tudo que você tem de celular. Nós vemos Israel. Na economia, os judeus estão tocados em bancos na área economia mundial. Os laboratórios de ciência, laboratórios de medicina. Entre os países todos, Israel, não é? Israel está entre os 100 maiores países, daqueles que são considerados grandes, mas está lá em 70º. Define o nome de Israel justamente em lá, quando Deus disse, o homem que lutou com Deus. Quem foi? Jacó. Por isso o nome Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Israel é tão grande que cabe dentro do estado, hoje no Brasil, muito comentado, dentro do estado de Recife. Segundo as pesquisas e aqueles grandes turismo que fazem turismo para lá, diz que em 6 horas você atravessa de norte a sul de carro. De norte a sul, de tão grande que é Israel. E sabemos que 6 horas eu vou daqui a uma cidade próxima do Paraná. Imagina que eu fui para a Bahia, gastei num lugar, só uma cidade da Bahia eu gastei 2 dias de viagem. Agora imagina o tamanho do Brasil em vista de Israel. Eu já não conheço, assim, o físico, mas só de longe, do que eu vejo, do que eu acompanho, eu já amo esse estado. Veja que o lugar onde eles estavam era a fronteira. Chega o momento de Josué mostrar a fé dele. Tudo que ele visualizou, tudo que ele acompanhou com Moisés. O que vemos até aqui, que muitos são chamados, como diz a própria palavra, poucos são escolhidos. Observa que entre os 12 que foi, Deus observava 10, estava debaixo da graça dele, ouvindo ele, vendo as promessas, vendo os milagres, Deus alimentando com o maná no deserto, não deixando eles passar dificuldade, tudo que pedia Deus, e os 10 viram dificuldade. Muitos são chamados, mas poucos compreendem. Mas a grande parte, o que gosta de olhar é para a dificuldade. Por isso que eu estava dizendo, quando você olhar para a sua dificuldade, para a sua prova, ela é grande. A sua provação é grande. É preciso você olhar para ela e dizer, olha aqui provação. Olha aqui provação. Eu sei que tu é grande, que me consome de tão poderosa que tu é. Mas eu tenho algo para te dizer que vai te decepcionar. O meu Deus é infinitamente maior do que tu, portanto, por maior que tu sejas, Deus me dá força para vencer. É isso que Deus fala nas cartas, quando diz a São Paulo, nas cartas aos Coríntios. Não te deixará provação nenhuma que ultrapasse as vossas forças, mas com a tentação vos dará um meio de suportar e sair dela. Esse é o grande desafio. Veja,
Hoje grande parte vê dificuldades. Muitos querem, tipo, quantos filhos, quantas pessoas querem tudo. Ah, quer comida? Mas a hora que a mãe ou a pessoa que está fazendo, escuta, pega aquela panela aí para mim. Ah, mãe. Ah, mas não dá para ir lavando a louça. Ah, mas agora eu estou no celular. Muitos querem comer, mas não querem cooperar. Fazer por onde chegar na mesa. Tudo acha uma dificuldade. Outros querem a casa limpa, mas não tem a capacidade de pegar uma vassoura para limpar. E ainda coopera para sujar. Outros querem ganhar bem. Eu quero ter um ótimo salário, mas não investe na sua capacidade, se capacitando profissionalmente em alguma área. Querem fazer e levar a vida, querem conquistar um espaço numa empresa, enfim, na situação ou como empreendedor, mas não investe. Segundo a estatística, o Brasil é um dos países que mais empreende, mais abre empresas, mas também é um dos que mais fecha. E por quê? Por causa falta de planejamento. Porque é feito tudo a correria, sem um planejamento, sem uma consultoria. Veja, é importante entender isso. Há uns querem carro, querem viagem, mas o que está plantando para ter carro, para ter viagem, para ter bem, para se ostentar? Você compreende? Deus prospera quem obedece. Obedece. Os que pensam assim, tem muitos que pensam dessa forma e grande parte deles fazem grandes aliados dentro de um processo de vida. Veja, foram 12. 10 se juntaram e disse, vamos convencer Moisés a ficar lá mesmo. 2 disse, não Moisés, as dificuldades é verdadeira, mas Deus está conosco, a terra promete. Você compreende? O que o Senhor está dizendo para você hoje, que está um passo de você atravessar o Rio Jordão. Um passo. Ele só quer que você tenha a fé de Josué para você vencer essa batalha, para que essa pedra seja demolida, para que você atravesse as águas, para que você colocar os pés nas águas do divisor de águas da tua vida, as bênçãos aconteçam. Não olhe para aqueles que veem as dificuldades. Muitos perdem a promessa, porque são como Maria vai com as outras. Sabe aquele ditado que Maria vai com as outras? Paulo fala muito sobre isso na carta aos Efésios, vale a pena conferir. Na carta aos Efésios, Paulo vem nos dar uma noção disso. Efésios 3 ou 4. Efésios 4, versículo 14. Diz ele, porque a palavra de Deus, Perdão. Obrigado. Ainda bem que eu tenho a Isa aqui. Efésios 4:12. Efésios 4:14. Tá aqui. Obrigado, Isa. Obrigado. Mais uma vez. Para que não continuemos como criança ao sabor das ondas, agitado por qualquer vento de sopro. Veja, qualquer vento de sopro, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Veja como que Deus vem falando através, como Paulo nos abre a mente. E já em Tiago, no capítulo 1, de 2 a 8, Tiago 1, de 2 a 8, ele nos diz assim, vale a pena. Considerai que é uma alegria, meus irmãos, quando passais por provações. Sabemos que a prova da vossa fé produz paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos, íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que o dá liberalmente, com simplicidade, sem recriminação, ele será dado, mas peça com fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se às ondas do mar, levado com o vento de um lado, agitado de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará coisa alguma, pois
é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Quando olhamos para isso, tem pessoas que não conseguem, e às vezes está a um passo de atravessar o rio, mas dão ouvido às falas, dão ouvido àqueles que vêm buzinar. Não é isso, Isa? Sim, e é muito interessante quando nós vemos essa situação de Josué e dos 12 que foram mapear, dos 10 que voltaram reclamando, murmurando, e dos outros 2 que com confiança acreditaram nas promessas do Senhor em cima até mesmo daquelas dificuldades que eles encontraram no caminho. Então muitas vezes quando nós enfrentamos as situações da nossa vida, nós temos um olhar assim como os 10. Não vai dar certo, isso aqui tá muito difícil, como é que a minha empresa vai pra frente, como é que a minha vida vai pra frente, como é que esse relacionamento vai pra frente. Porque paramos e nos incomodamos às vezes com o primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo deles foi o Rio Jordão, né? Atravessar o Rio Jordão levou dias, foi muito difícil. E Josué relembra isso quando vai fazer a travessia do Rio Jordão, quando muitos começaram a questionar, né? Levados aos ouvidos, levados às falas daqueles que foram, daqueles que já tinham enfrentado. Então, quando nós olhamos e vemos isso, nós temos essa mesma atitude. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós desistimos. Nós preferimos ficar na comodidade do nosso lar, da nossa situação. Ah, assim tá perfeito, pra que eu vou mexer? Né? A gente não mexe no que tá quieto, né? Como fala a popularidade, né? Então, olhar e ver que se isso realmente é verdade, por que o olhar de Josué, por que o olhar de Caleb tinham relação total e mostravam a vontade de Deus, né? Anos depois desse mapeamento que eles foram fazer, o Senhor mostra, sim, é possível. Eles passam o Rio Jordão, eles vencem todos os povos, se estabelecem na terra prometida. Então, muitas vezes, como você acabou de ler para nós, em Tiago 1, a aprovação, ela vem e se faz necessária, para que aí com fé nós possamos ultrapassar e vencer elas. Eu acho algo lindo, quando você trouxe para nós um vídeo da semana passada na live você também falou, que a prova, as dificuldades, as provações, elas são formação espiritual. Por quê? Porque nós aprendemos por meio delas. É por meio delas que nós entendemos que o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Porque Ele, assim como Ele fala para nós em Mateus 6, Ele providencia tudo para nós. Nós não precisamos nos preocupar, nós só temos que fazer a parceria com Ele. Josué fez uma parceria com o Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor mandou ele ir, atravessar com o povo. O Senhor mandou ele fazer isso, ele fazer aquilo, aquele outro, isso, todos os mandares do Senhor e o que o Senhor orientou para Josué e ele fez, deram certo, aconteceu. Isso nós vemos em toda a história da Bíblia e nas nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor, tudo dá certo, mesmo que venham ventos contrários para dizer que não. A gente vê isso muito claro porque lá no Evangelho, quando conta para nós que Jesus anda sobre as águas e Pedro vem a seu encontro, mas desestabiliza por causa dos ventos contrários e cai, né? E se afoga e clama ao Senhor, e o Senhor pega ele pela mão e eles voltam à barca. Nós vemos o processo que Pedro andou sobre as águas. Foi no meio do caminho que ele se afogou. Então, olhar e ver que a permissão do Senhor e a prosperidade com o Senhor vem através da obediência é verdade dita pelo Senhor na sua palavra. Que aquele que obedece, prospera. Aquele que obedece, ganha e dá frutos. E quando nós vemos isso, nós vemos que quantas vezes nós não agimos como Moisés e como Josué. E quando o Senhor manda e orienta a nós algo inacreditável, que a gente acha um absurdo humanamente falando, por quê? Porque a razão, ela atrapalha nós vermos a importância da obediência. Pois a razão, ela nos atrapalha de ver. Por quê? Porque é o Espírito que nos ensina isso. Então, quando nós, durante a dificuldade, nós vemos que não tá certo, o que eu vou fazer? E nós clamamos ao Senhor, é um sentimento de humildade, de reconhecer que não fomos obedientes. Assim como Pedro, ao se
se desestabilizar e cair na água, né? E clamar a Jesus, não se afogando, né? O Senhor segurando a sua mão quando ele clama ao Senhor. Assim como Pedro, nós reconhecemos: Senhor, eu errei. Eu não perdi a minha confiança no processo do caminho. Não fui obediente, porque o Senhor fala para ele: vem Pedro. Ele chama Pedro para o meio da prova. Então, é muito interessante nós vermos isso, que a razão ela atrapalha muito. Sermos racionais demais, sermos racional demais nos atrapalha a sermos espirituais. Por quê? Porque o racional, ele não entende as coisas do Espírito. Tanto é verdade, né, que na palavra o Senhor nos traz isso. Lá em 1 Coríntios 2, versículo de 14 a 16, por meio de Paulo, o Senhor nos traz que mais o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque a quem conheceu o pensamento do Senhor se abalará a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Então o Senhor vem afirmar para nós que o lado racional, a racionalidade demais, exagerada, né? O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito e ele não entende que a prosperidade ela vem através da obediência, que a ação de obedecer gera uma reação que é prosperar. E quando nós entendemos isto, nós vemos que o Senhor nos traz firmemente que o que Ele quer de nós? Ele quer que nós prosperemos. O Senhor não quer que nós perecemos, que nós falecemos, que nós falimos, que aconteçam as piores coisas com nós. Não, porque Ele nos ama, nós somos dele. Ele quer que nós prosperemos, mas com um quê, um porquê, mas pela e com obediência e pela e com fidelidade. E ele deixa também isso claro para nós lá em João 15,7, quando ele diz para nós: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis tudo e eu vos darei. Então o Senhor dá para nós coisas a cumprirmos para nós recebermos. Nós temos que obedecer e permanecer nele. Isso de uma forma obediente. Estamos obedecendo a palavra quando nós permanecemos e confiamos e acreditamos na sua palavra e nele. Aí nós poderemos pedir tudo e ele nos dará. Então isso aconteceu com Josué. Josué vem, como estava trazendo, ele vem cumprir algumas coisas que para nós, o homem natural e racional, não é um absurdo, né? Quando o Senhor orienta ele, vá até o Jordão, bote o pé e a água, né, o rio se abrirá, assim como aconteceu com o Mar Morto, né? E muitos desacreditaram quando ele foi fazer isso. Então Josué fez uma ação dentro de um pedido do Senhor que para o homem racional e para nós não tem cabimento, né? Como é que eu vou botar o pé e vai abrir? Então é muito lindo nós vermos essa liderança que Josué toma para si quando o Senhor dá para ele, porque a partir da morte de Moisés, Josué sai da coadjuvância, né, de estar ali como companheiro, né, como secretário, como a palavra veio nos trazer, como secretário de Moisés. Ele se torna o líder e ele lidera de uma forma perfeita e boa para o Senhor e como Senhor, porque ele foi ensinado durante todo o processo. Ele passou os 40 anos do deserto e os anos antes, né, da libertação ao lado do tio, né, vendo o tio trabalhar, foi aconselhado e o Senhor foi moldando ele para este momento. Então às vezes nós não entendemos que o Senhor está nos moldando para nós recebermos a graça. Ele está nos moldando para nós recebermos a prosperidade nas nossas vidas. E daí quando nós entendemos isso, é com o coração fiel, em paz, dentro da paciência, que tudo acontece nas nossas vidas. Por quê? Porque a palavra do Senhor é uma. Não tem meio termo. O Senhor não volta a sua palavra. Se Ele prometeu para nós algo, Ele irá cumprir. E é muito importante também nós pensarmos em uma situação que obedecer a Deus nos traz prosperidade. E nós precisamos obedecer ao Senhor. Mas aí nós temos que pensar, e se eu obedecer ao mundo? O que isso traz para mim? Se eu obedecer ao mundo, isso vai nos trazer a falência, a morte. Então nós temos que ver quem é o nosso Senhor. Se eu estou seguindo a Deus ou seguindo o mundo.
e entender que só em Deus há a prosperidade. Só em Deus há a graça em nossas vidas. E que o mundo nos oferece só a destruição, a derrota, a falência, a morte. Faz nós perecemos, porque é isso que o mundo quer. É isso que o príncipe do mundo quer. Então, quando nós tomamos ciência e consciência disso, nós obedecemos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor e o Senhor. E tudo se faz novo na nossa vida, tudo se torna melhor, nós prosperamos. E é fato isso. É muito importante até você abordar. E é isso que nós temos que olhar para dentro de nós nessa tarde. Olhar, observar, compreender e buscar dentro de uma ciência, de uma compreensão. E entender que Deus, não é? Que Deus está percebendo a nossa luta. Não é? Talvez você não percebe, mas Deus pode estar observando a sua luta, a sua fé. Ele está observando a sua luta, o processo de obediência, ele está observando. Não é? No trabalho, naquilo que você faz, na sua empresa, na cidade onde você mora. Deus está fazendo com que você tenha percepção das coisas. E de repente o Senhor está chamando você para ser uma liderança. Uma liderança, algo diferente. Que você faça algo diferente, que você se desponte, que você desponte não somente dentro do teu, ali das quatro paredes da casa. O Senhor quer muito mais. O Senhor quer fazer de você, homem, mulher, líder. Líder que leva o ser humano, o outro, a outra, a uma capacitação espiritual e humanitária. O Senhor, nesse momento, e a partir daí que o Senhor vai fazer as bênçãos acontecer. Eu me lembro de Jabes. Entre todos os irmãos, Jabes era o irmão mais novo. E a mãe dele deu o nome de Jabes porque teve ele na dor. Então tomou o nome de Jabes, o filho da dor. Jabes raquíticos, entre todos os irmãos, assim como José do Egito, Jabes orou ao Senhor e disse: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa ir além dos limites e além das fronteiras. Jabes, entre os irmãos, se tornou um governador. Você compreende? Diz a palavra que antes de Jabes terminar a oração, Deus estava concedendo, porque via em Jabes o coração da humildade, o coração da compreensão e o coração da disponibilidade. Você compreende o que o Senhor está querendo fazer? Assim, eu quero que você entenda, meu querido e minha querida, que assim como você pensa em Deus todos os dias, na sua oração, quando você fala com Deus, quando você se derrama diante do Senhor, o Senhor também tem falado com você. Quando você pensa no Senhor, o Senhor pensa em você. Quando você sonha as coisas em Deus, quando você sonha a tua vida de prosperidade, de paz, de alegria, de transformação, Deus também está sonhando com você. Acontece que o Senhor quer que você tenha Ele primeiro como prioridade. Porque Ele diz, aonde é que está primeiro o seu tesouro? Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então veja, o que nós precisamos é fazer do Senhor o nosso tesouro por excelência. Como Jabes, o Senhor nos reestabelecerá e fará conosco o que Ele fez com Josué. Como Ele fez com Josué, Deus também quer tirar você, como disse a Isa, de coadjuvante. Porque Josué era coadjuvante, assistente de Moisés. Ele era coadjuvante. Então o Senhor não quer que você seja um coadjuvante na sua comunidade, na sua casa, na sua cidade. O Senhor quer colocar você com um processo de liderança na sua empresa, no seu trabalho, ou com uma liderança social. Deus, nesse momento, essa palavra de hoje, o Senhor está querendo que você tome posse, que você restabeleça como uma injeção Bezentacil, que é aquela que chega lá, que balança tudo. Por isso a palavra do Senhor, como diz lá na carta dos Hebreus, é uma faca de 2 gumes, uma espada. Ela vai até as medulas da alma. O Senhor nesse momento está nos chamando a um processo de entendimento espiritual. O que Ele fez com você, trazendo você até hoje, até aqui na sua vida. Até aqui o Senhor te abençoou.
Ele pode fazer muito mais. É preciso saber que quando algo começa a dar certo na sua vida, e você entender que é Deus que está por trás. Quando um sonho, quando algo começa a crescer, e você começa a fazer um processo, e as coisas parecem, na sua visão, está dando certo, entenda, a mão do Senhor está ali. Por quê? Porque antes de tudo, o teu coração está nele. Antes de tudo, você teme a ele. Antes de tudo, você tem desejo pela palavra. Antes de tudo, você o ama. Esse é um ponto fundamental. Deus está apostando na sua fidelidade e na sua obediência. É assim que o Senhor nos olha. Eu me lembro de mim, de onde eu vim, não é? Do outro estado. Eu vim de São Paulo e montei uma lojinha, uma loja. E de repente, naquele bairro, com dificuldade para vender, meu Deus. E uma loja surtida ali, e eu olhava naquele bairro, aquela lojinha, eu estava ali apostando, sonhando em Deus. Mas veja, eu ainda não era da caminhada, eu ainda não tinha uma vivência espiritual, não buscava verdadeiramente. E de repente, eu tinha o temor, eu estava começando a caminhar. De repente, eu sei que o prefeito tinha assumido. E eu, via tudo isso, sempre gostei de analisar, de ver a parte política. Gosto desse nome e tal. E de repente eu estou na minha loja, alguém chega e disse... Edson, né? Falei, é Edinho? Falei, sou eu. Olha, o prefeito quer falar com você. Falei, comigo. Não trabalhei em política, não trabalhei em campanha, nunca tive um envolvimento próximo e de repente chega um convite para mim. E eu estava tendo ali, eu estava me envolvendo com comunidade, eu estava me envolvendo com igreja, eu estava me envolvendo com grupos, eu estava me envolvendo com pessoas. E de repente, falei, o que será, meu Deus? Não estou devendo nada, os impostos estão pagos. Eu fui até a prefeitura. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse, olha, caboclo, ele é mineiro, era mineiro? Caboclo, é o Edson, né? Falei, sou eu. Eu queria muito que você viesse fazer parte do meu time. Falei, como assim time? Viesse trabalhar comigo. Falei, mas eu trabalhar na prefeitura? Como assim? Que você viesse. Eu olhei, aí eu parei um pouquinho, olhei para a loja, olhei para tudo. Mas o que eu vou fazer? Você vai assumir uma posição assim, assim, assim. Queria muito, porque eu tenho muito a falar de você. Já andei investigando, já andei vendo. E você vem de uma família, você tem uma postura, você é uma pessoa muito espiritual. Eu queria muito. Eu olhei para ele. Falei, ok. Eu vou. Eu vi ali. Porque naqueles dias eu tinha ouvido algo semelhante a essa pregação de hoje. Deus está apostando em você que está nesse grupo de oração hoje. Eu falei, meu Senhor, será que sou eu? E naquela semana me veio isso. Diga sim ao chamado de Deus. Deus quer fazer algo novo. E eu tomei posse. Falei, eu topo. Ele falou assim, então você vai, passa na sala do secretário de administração, fala com ele. Ali vão preencher os documentos, vai, nascer assim, vem para mim. Cheguei lá, o secretário falou assim para mim. Colocou a mão na barriga e disse para mim, é você que é o famoso Edinho? Falei, não sou famoso. Famoso eu não sou. Eu não conhecia ele direito. Aí ele disse para mim, pois é, o homem insistiu que te chamassem aí, vamos comentar numa reunião de secretário, que te chamasse para vir fazer parte. Olha aqui, ó, eu não acredito não, porque pela tua cara aí, assim para mim, pela tua cara aí, se você der 50% do que eu tô sabendo aí que você faz, já tá bom, porque acho que nem 50, é difícil quem dá 50. Naquela hora eu senti algo que me chacoalhava, eu falei, não pode, Senhor. Ele não pode olhar para mim e me falar assim, dentro de mim. Aceitei o cargo, peguei. 3 meses depois fui chamado dentro da sala e dizer para mim, de onde você saiu? Serviço que estava há 10 anos, eu já tinha feito serviço atrasado 10 anos. Eu tive uma posição de destaque dentro daquela administração. E cada dia, semana, aí o prefeito envolvendo comigo, sempre comigo, e a gente se comunicava toda hora, todo dia.
E saíamos juntos, e ali, que união, eu e ele. E entre todos os ali que estavam com o prefeito, eu tinha uma posição de muito próxima. E fomos fazendo novo, e ele disse para mim, Caboclo, eu só quero ficar 4 anos, não quero saber disso aqui mais não. Eu só vim para mostrar. Veja, ele pegou uma prefeitura, a prefeitura estava no Serasa. Não tinha crédito para comprar uma vassoura. Não tinha nada. Sabe que sentar na mesa e perguntar para o que nós vamos fazer era assim. E ele foi para Brasília, ficou lá dias. Dias em Brasília. Ele conseguiu parcelar a dívida do município por anos. Acho que vai até 2030, se eu não me engano. Na época, parcelando para tirar o nome da prefeitura para o Serasa, para poder comprar vassoura para os garis, para poder varrer. Para você ter uma noção da situação, ele entregou parte da cidade asfaltada, revolucionou, e nós juntos, 4 anos, ele falou, falei, você não vai continuar mesmo, Mário? Ele falou, não quero nem saber. Mário, o povo está te pedindo de volta, eu não quero nem saber. Era 4 anos, eu precisava mostrar como é que se faz. E ali era como se fosse um divisor de água e algo novo. E naquele tempo o Senhor me ensinou. E foi ali que o Senhor me chamou. Você pode ser palestrante, consultor. E foi ali que o Senhor foi me dando uma nova visão, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu tenho que ser um homem espiritual, de pregar retiros e ao mesmo tempo estar no meio público, aonde as pessoas olham e vê com uma indiferença. Eu tenho que dar meu testemunho dentro daquela prefeitura. Não era fácil, mas era grande desafio, convites, situações que vinham assim, que enchia os olhos e você tem que olhar para o Senhor e imaginar, por que eu te chamei? Várias provações eu passei, fui chacoalhado de um lado do outro, chamados seduções. E eu passava, olhava para frente e lembrava, Deus me colocou aqui, tem um propósito. E eu não, e fui. E eu me lembro que quando ele saiu da prefeitura, quando eu estava vendendo lá minha propriedade para vir embora para cá, ele foi até o cartório para ver, eu recebi o dinheiro da propriedade e disse, vá e faça onde você for, como você fez comigo na prefeitura. Ele não estava mais na prefeitura. E eu falei, não quer mais? Não quero, mas o povo não quer, assim como você, eu também vou embora. Demos a nossa parte aqui. Eu achei aquilo, me trouxe um novo ânimo, aprendi muito, veja. E aonde passava, pessoas cumprimentavam, não é? De onde você saiu, eu sentia aquilo, não é por ego, mas eu ficava feliz. Aí eu queria sentir, eu queria fazer melhor. Eu queria fazer melhor. Veja. Deus está te chamando nessa tarde. Um propósito para fazer de você uma liderança, seja dentro daquilo que você foi proposto. Deus está querendo tirar você da coadjuvância, do assistente. Você não é para ser um assistente. Dentro daquilo que você faz, é para você ser um líder que brilha. Para que ele possa derrubar as muralhas, como ele fez para Josué, derrubou as muralhas. Através do quê? De louvor. 7 dias, rodando, e ele derruba aquelas muralhas. Deus quer fazer a promessa dele na sua vida. Como tenho visto Deus fazer na minha. A pergunta que Deus faz para você hoje, até onde está a sua fidelidade para com Deus? O Senhor está perguntando para nós. Deus disse para Josué, chegou sua hora. Deus pode estar dizendo para você hoje, nesta palavra, é o teu momento. Se era esta injeção que você precisava de Bezentacil, chegou a hora. Chegou sua hora, chegou o seu dia. Josué estava pronto. A pergunta que o Senhor está fazendo para você e para mim, para nós, você está pronto para que eu faça algo novo? Para aquilo que você sonha, eu poder sonhar com você? Deus quer sonhar o seu sonho com você. Não quer que você sonhe sozinho. Para agora nesse momento e faça uma reflexão rápida. Qual a sua interação com Deus? Qual a interação de obediência, de ouvido, de sensibilidade do Espírito? Veja, o seu trabalho, como que você faz, naquilo que você faz, o seu testemunho, na sua casa, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, como é que você está tendo essa sensibilidade de ligar
Como Jesus diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Qual é a sua sintonia? Veja, em cada área, ele tem uma promessa na vida de cada um de nós. Qual é a tua área? Aonde você está? Qual é o seu sonho? O Senhor pergunta, hoje o Senhor perguntou para Josué, você está pronto? O Senhor está perguntando para você, para mim, para nós, está pronto? Hoje você está ouvindo esta palavra? É hora de reflexão para buscar uma direção nova na sua vida. Uma direção nova dentro da tua empresa, do teu trabalho, da tua função. Uma direção nova até mesmo dentro da sua espiritualidade. Por isso que Paulo diz que o homem carnal não aceita as coisas espirituais, como nós vimos em 1 Coríntios. Por isso que Paulo, ele deixa claro isso, que o homem carnal, ele fica rodopiando, ele não aceita as coisas espirituais. Paulo ainda deixa bem claro, no capítulo 1, versículo 25, ele diz assim, pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você compreende? O Senhor nesse momento está falando na intimidade do seu coração, neste momento, nesta hora. Deus quer a nossa disponibilidade. Pergunta, você tem sido disponível para Deus? É disponível nesse momento na sua audição? Você conhece aquela música que diz assim, o que há contigo, amigo, que você anda abatido? Ou aquela outra, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo inferior, dizendo ao mundo que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Conhece essa música? O Espírito Santo se move em você, está em você, foi dado para mim, para você, para nós. E Jesus diz que esse Espírito vem nos ensinar, recordar, para fazermos todas as coisas. É o Espírito da sabedoria. A questão é, até onde a palavra de Deus é doce? Até onde a palavra do Senhor é doce, é um mel na nossa vida? Até onde ela te traz paz? Até onde você tem gozo, prazer? Deus mudou a vida de Josué quando ele disse para Josué, aonde você colocar os pés? De repente tem muitas preocupações, tem muitas situações para ser vencidas. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Mateus. O Senhor diz que não vos preocupeis com nada. Olhai os lírios do campo, não se preocupei com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir. Nada disso vale a pena. Olhai as aves do céu, não semeia nem ceifa, e no entanto o vosso Pai vos alimenta, ele diz o Senhor. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino. O Senhor está dizendo nessa tarde qual é a sua intimidade com o reino, com a ligação com o reino. E tudo eu vos darei em acréscimo. O tema da live é Deus prospera quem nele obedece. É isso que o Senhor está nos chamando. Buscar nesse momento as riquezas. Se Deus é o nosso rei, nós somos os príncipes, co-herdeiro. Nós tivemos direito ao reino, porque Jesus nos deu esse direito ao reino. Portanto, Jesus como filho de Deus, como Deus, e estar em Deus e é Deus, ele nos deu a carta magna, ele nos deu o ingresso, ele nos deu o passaporte. Portanto, nós temos direito às coisas do reino, porque somos co-herdeiros de Deus, filhos co-herdeiros de Deus. Fomos, e por isso somos chamados. Quando Deus fez a promessa ao povo de Israel, através de Jacó, o homem que lutou com Deus, que agarrou em Deus, diz, eu não te solto enquanto não me abençoar. Você já ouviu essa live esse dia atrás? Deus quer tirar de você
da coadjuvância até mesmo dos seus pensamentos, de pensar talvez não vai dar certo. Da coadjuvância de ver pessoas, amigos, pessoas que você conheceu, que conhece, vencendo, fazendo as coisas e acontecendo. Deus quer tirar você da coadjuvância de ver os outros e para que os outros também vejam você. É a palavra do Senhor atestada e vivificada nessa tarde. Tome posse agora. O assistencialismo não é para aqueles que crêem. O Senhor quer trazer você para o jogo, para o campo. Tirar você do banco para participar do jogo. Fazer com que você saboreie a glória, a manifestação do poder dele, da força dele na sua vida. Deus disse para Josué, as bênçãos que eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, também é para você. O Senhor está dizendo que é para nós. Porque ele disse que era para nós. E o Senhor atesta isso. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante quando você traz para nós nos questionarmos se a palavra de Deus ela tem poder nas nossas vidas, se nós tomamos posse dela, se nós acreditamos, porque se nós acreditamos e tomamos posse, nós obedecemos. Se nós acreditamos que as promessas do Senhor, elas são para nós, elas vão ser, porque nós demos essa liberdade ao Senhor, porque nós demos a liberdade, nós fizemos com que Ele fosse principal nas nossas vidas também. Nós colocamos Ele no local principal das nossas vidas, porque o Senhor nos tira da coadjuvância e do assistencialismo como você trouxe, e nos coloca à frente para jogar. Mas nós temos deixado o Senhor no banco nas nossas vidas, nós temos colocado Ele como segundo plano, nós temos colocado Ele como coadjuvante, colocado todas as outras coisas à frente. Então é interessantíssimo nós nos questionarmos, colocarmos-nos diante de um espelho e refletir. A palavra do Senhor ela é poderosa na minha vida. Eu obedeço a palavra do Senhor. Como estou eu em relação ao Senhor? Porque nós falamos que o Senhor quer uma parceria conosco. E é preciso dessa parceria para Ele agir nas nossas vidas. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele só entra nas nossas vidas, faz morada. Ele só faz as coisas acontecerem na nossa vida se nós abrirmos a porta. Porque Ele está nela e Ele bate. Só falta nós abrirmos ela. E quando nós abrimos a porta, o Senhor entra, Ele faz tudo acontecer. Então quando nós focamos e pensamos nessa parceria que temos com o Senhor, nós vemos que no trabalho em equipe, seja de 2, 3, 4, 5, 6, infinitas pessoas, precisa cada um fazer a sua parte. Então nós obedecemos e o Senhor faz prosperidade na nossa vida. Nós confiamos e o Senhor faz e derruba todas as barreiras. Ele vai à nossa frente, vai aplanando os montes, vai destruindo o que tem que destruir, vai consertando o que tem que consertar, assim como ele disse para Ciro. Fica tranquilo, Ciro, que eu estou à sua frente. Eu que vou ajeitando o caminho para você. Você só tem que confiar. Então é muito lindo quando nós deixamos o Senhor agir nas nossas vidas. E entender isso que você trouxe para nós em Mateus 6, que nós não devemos nos preocupar. O dia de amanhã pertence ao Senhor. A forma que as coisas vão acontecer na nossa vida pertence ao Senhor. Quando nós damos o livre acesso e a obediência do nosso ser para Deus. E é muito interessante que a palavra e a atitude de Josué, ele foi provado, foi testado, foi tentado, mas Deus concluiu nele as promessas feitas a Isaac, Jacó, Abraão, Moisés e a todo o povo de Israel. E a nós também as promessas do Senhor são concluídas na nossa vida, porque é muito interessante que nos leva a Eclesiástico 2, de 1 a 6, quando o Senhor traz para nós a importância da paciência e da confiança em Deus. E quando nós entendemos isso e nós obedecemos do jeito que o Senhor vem nos ensinando, tudo acontece nas nossas vidas. Porque Ele traz: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para as provações. Humilha teu coração
espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua alma se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permaneça firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho, e espera nele. Conserva o temor a Ele até a velhice. Então, quando o Senhor nos traz isso, e nós obedecemos essa palavra, na humilhação, paciência, espera as demoras de Deus com confiança, né? Aguenta tudo que te acontecer. Quando nós seguimos tudo aquilo que o Senhor nos orienta nessa palavra, quando nós obedecemos isso ao pé da letra, de forma certinha, Ele prospera nossas vidas. As bênçãos do Senhor, as mãos do Senhor vêm em nosso auxílio. Por quê? Porque o Senhor fala para nós que não sou eu, surdo que não te ouço, nem minha mão que é capaz de te alcançar. Foi tu que colocou entre mim e ti barreiras. Então, quando nós não colocamos barreiras na nossa relação com Deus e nós obedecemos a Ele, nós temos essa afinidade, essa parceria, Ele age nas nossas vidas. Então, quando nós entendemos isso e também voltamos para a palavra ali em Josué, de 1 a 3, nós vemos quando o Senhor fala para Moisés que onde ele pisar a planta dos pés será abençoado. O Senhor abençoará. Então mostra que ele é canal. O Senhor usa ele como canal, todo o seu ser. Ele traz para nós a importância de ter o pé no chão e também de onde devemos andar, por onde andarmos, que os nossos projetos também serão abençoados pelo Senhor e darão certos. Ele promete a nós também isso. E é interessante nós ficarmos atentos a isso, porque muitas vezes nós vemos num local, né, uma pessoa abrir uma loja de roupas e abre outra, várias lojas, ou tem um restaurante, né? E daí tem aqueles cartazes, sobre nova direção. Nossa, mas esse lugar está sobre nova direção. O outro lugar era, nossa, quando o outro proprietário estava fazendo, não estava dando muito certo. E olha esse aqui, ele tá, né, sobre uma nova direção, ele tá fazendo diferente e deu certo. Como é que pode, né? O ponto é o mesmo, as cadeiras, as mesas são as mesmas, os funcionários também, só mudou o proprietário. Por que tá dando certo? Porque daí a gente entende que não é o local, não são os objetos, não são a vizinhança, é a pessoa. A pessoa iluminada pelo Senhor. Tanto é fato que a promessa se conclui em Josué. Por quê? Porque Moisés teve o seu momento e sua fraqueza de descrença no Senhor, a sua desobediência. E ele foi punido por isso, não podendo adentrar e conduzir o povo à terra prometida. Mas ele também foi abençoado ao Senhor. Assim como você trouxe para nós na live, ele viu a graça do Senhor, ele foi mostrado muita coisa para ele, muitas coisas aconteceram na vida dele. Mas aquele lugar, aquela terra e aquela promessa teve uma nova direção, um novo líder. O Senhor colocou outro líder porque não estava funcionando. Por quê? Porque o lado racional, o estresse, toda a situação fizeram com que Moisés fraquejasse. Então, quando nós olhamos isso, nós entendemos que muitas vezes as situações não dão certo por causa de nós, os projetos não estão dando certo por causa de nós. Por quê? Porque o Senhor nos garante que eles darão certo. Então, por que não está dando certo? Porque eu não estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo o mundo, eu estou obedecendo as falas dos outros, os medos, eu estou obedecendo o meu eu, o meu ego, o meu achar que eu tudo posso sem o Senhor. Então, quando nós nos colocamos de frente a um espelho, nós percebemos tudo isso, os nossos erros, os nossos acertos e a importância do Senhor nas nossas vidas. Então, quando nós colocamos o Senhor como estrela principal, né? Temos a árvore de Natal, né? A estrela fica lá em cima, o principal é a estrela na árvore de Natal, né? Trazendo essa reflexão, o principal é a estrela de Natal, né? Onde todos olham, é o ponto que todos voltam os seus olhares.
O Senhor tem que ser a estrela de Natal da nossa vida, a cereja do bolo. Ele tem que ser o principal, o adorno principal, aquele mais cuidado, aquele mais bonito. Então, quando nós colocamos o Senhor em destaque nas nossas vidas, num pedestal, e todo o nosso amor, e quando as pessoas olham para nós, elas veem Deus, Ele coloca-nos como principal na prosperidade. Ele nos coloca como principal em todas as situações que fazemos. Então, se nós fazemos, o Senhor faz. Então, entender essa parceria e essa ação gera reação é fundamental para compreendermos que Deus prospera quem obedece. É tão interessante, eu amei essa reflexão. E é fato. Quantas vezes no mesmo ponto, um restaurante, uma loja, um comércio, de repente a pessoa não deu certo, lutou 1 ano, 2 anos, 2 anos, 3 anos, e de repente fez de tudo e não conseguiu, teve que fechar. Aí vem um outro, abre de repente algo semelhante ou igual no mesmo local, com as mesmas situações, e de repente tudo acontece. Porque, veja, o problema não estava no local, não estava naquilo que estava dentro, nem nas mesas, nem no que vendia, enfim, naquele escritório, enfim. Mas estava na pessoa. Porque a bênção está na pessoa, naquele que obedece, naquele que teme o Senhor. Portanto, é o momento da escolha. É importante observar também que Josué, ele foi invejado. Josué era invejado, Josué foi muito perseguido. Mas Deus queria concluir em Josué. A promessa de Deus estava em Josué. E por causa disso ele era muito perseguido. Em todo momento Deus estava com ele. Josué foi audacioso, corajoso, não é? Josué tomou posse e agiu. Olha o que o Senhor está falando para você e para mim nessa tarde. Josué foi audacioso, corajoso. Josué tomou posse. Josué agiu. E você? Edson, Isadora, Pedro, Paulo. Sim, Alain, Cida, Carlos, Pedro. O Senhor está falando com você neste momento. Toma posse. Você toma posse. Josué não deu ouvido, veja, aos 10. Josué não fez, ele não entrou no conluio dos 10. Não, ele chamou Caleb e disse: Caleb, por favor, venha comigo, porque olha, esses 10 está errado. É difícil, mas Deus está conosco. Deus está com você. Deus está com... Quando o ser humano toma posse disso. Talvez você vai dizer: mas Edinho, eu já fiz tantas coisas erradas. Estive no mundão, não é? Minha fé muitas vezes é medíocre. Veja, isso foi lá atrás, porque o Senhor diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Porque de agora em diante, meus ouvidos estão atentos às preces feitas neste lugar. Que lugar? Esta hora, neste momento, às 6h14 da tarde. O Senhor está dizendo para ti: se o meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, que tem sede, está tendo prazer, gozo e tomando posse pela palavra, o Senhor está atestando nesse momento que a promessa dele é por você. Veja, esta palavra é para você. E se no teu coração tem uma brasinha, que de repente essa brasa estava se apagando, estava pequena, sopre. Deixa o Espírito Santo soprar, porque o que o Senhor soprou, Ele soprou, o Espírito Santo, o Senhor soprou. Deixa Jesus soprar, pede para Ele, diz: ó Espírito Santo, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, mas sozinho eu não posso. Sopra em mim uma fé que eu possa soprar as impossibilidades, das incredulidades, daquilo que me diz que eu não vou conseguir, mas o Senhor está comigo. Tome posse dessa palavra neste momento. Faça agora um compromisso. Feche o guarda-chuva. Feche o guarda-chuva.
O guarda-chuva que impede você de receber o orvalho da graça. Esse guarda-chuva muitas vezes é o medo, é o orgulho. Muitas vezes nós não colocamos muitos quezinhos como os 10. Ah, é difícil. É muita dificuldade, é muito problema, é melhor ficar do jeito que tá. Do jeito que tá bom. O Senhor diz que não, que você pode ser abençoado, que podemos ser abençoados, porque a graça dele é também para nós. Jesus diz que o sol nasce para os bons e para os maus, ao mesmo tempo. E por quê? Porque se o sol nascesse só para os maus viriam a ele por conveniência. Então o Senhor faz nascer sobre todos, para que todos reconheçam ele por aquilo que ele é. E para que ele seja o senhorio da sua vida. Olha o que Deus disse. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você hoje. Olha o que Deus diz aqui. No versículo 2 do livro de Josué, do capítulo 1. Meu servo Moisés morreu. Vamos agora e passe o Jordão. Tu e todo o povo. Entra na terra que lhe dou. Aí vem o versículo 3. Todo lugar aonde colocar a planta dos vossos pés, eu lhe dou como prometi. Veja o que o Senhor está dizendo. Como a Isa bem disse. Aonde está a planta dos vossos pés? Aonde você tem andado? E como é que você tem andado? Veja, Jacó, assim que o Senhor tocou, ele lutou com Deus, Deus tocou na articulação das pernas de Jacó. Jacó passou a andar diferente. Jacó teve um andar diferente a partir dali. Deus está perguntando. Ele disse que aonde você colocar as plantas dos pés. Portanto, nós temos que ver aonde nós estamos indo. Ou aonde já fomos. Fazer uma reavaliação. Entender a partir daí que a vida é feita de passos. Entende? Está me entendendo o que o Senhor está dizendo? A vida é feita de passos e não é de saltos. É um dia de cada vez. O Senhor está a observar a partir desse momento que você fala, eu estou tomando posse, Senhor, que essa bênção é para mim e que posso, a partir de agora, Senhor, ser um renovo, um diferencial, um divisor de águas, Senhor. O Senhor, neste momento, tocando na articulação e dizendo para você que é um dia de cada vez, para que você seja luz no seu falar, que o seu agir seja diferente, que o seu sentimento seja mudado e que a sua paciência seja poderosa e que a sua perseverança assuste e faça barulho diante daqueles que fazem parte da sua vida. O cristão precisa fazer o barulho da fé, da mudança. Aquele que não se envergonha de Deus. Diz Jesus, se se envergonhar de mim, também me envergonharei de ti diante do meu Pai. O Senhor Jesus é o Senhor da sua, da minha e da nossa vida. É o Deus único, é a verdade. O Senhor é o único poder, a única luz que pode realizar nesse momento. Ele está dizendo, está na hora de você atravessar o Jordão. No que você fizer, será abençoado. Aonde você colocar os teus pés, se tens coragem, tem audácia, levante e faça. Pise, para que sejas abençoado. Todo o teu corpo. Veja, quando Deus disse a Josué que aonde ele colocasse os pés dele fosse abençoado, imagina as bênçãos que estava no corpo de Josué. Deus, quando chamou Moisés para falar com ele no alto do monte da sarça ardente, quando Moisés foi se aproximar dele, ele disse para Moisés, tire a sandália. Tire a sandália. Porque o lugar que você vai pisar os teus pés é santo. O lugar que você vai pisar agora é santo. Observe que o Senhor está dizendo que o Senhor disse para Josué, aonde você pisar eu santificarei, eu abençoarei. O Senhor está dizendo que Ele pode abençoar a tua casa, a tua vida, os teus projetos, pelo teu caminhar, pela tua perseverança,
pela tua fé, pela tua audácia, pela tua luta. É a palavra do Senhor que atesta, não é o Edinho. É a palavra do Senhor que está dizendo para mim, para você. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. O Senhor está falando com você, está falando comigo, está falando conosco. É uma palavra de restauração, porque o tema da live dessa tarde é Deus prospera quem obedece. Quem obedece? Tome posse neste momento do que Deus está querendo fazer na sua vida. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 25. Presta bem atenção. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Veja bem. Repito. Provérbios 28, 13. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem a confessa e as detesta obtém a misericórdia. Tome posse desse versículo. Obedece. Sai mais barato. Sai mais barato a gente fazendo um propósito com Jesus, como diz esse versículo. E o versículo 25 diz assim: o homem cobiçoso provoca contendas, mas os que se fiam no Senhor são saciados. Os que confiam no Senhor é saciado. E aí eu quero orar neste momento para que o Senhor confirme essa graça. Porque o Salmo 36, versículos de 6 a 7 diz assim: como a luz fará brilhar a sua justiça, e como o sol do meio-dia, o teu direito. Repito, guarda isso agora. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia, o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Agora, coloque sua mão sobre o seu coração. Coloque, olha o que diz o Salmo. No íntimo, é a sensibilidade neste momento espiritual sua. Em silêncio, abandona ao Senhor. Põe tua esperança nele. Não inveje os que prosperam. Não inveje em suas empresas. Leva ao bom termo os seus desígnios. E em silêncio, abandona-te no Senhor. Entrega neste momento. Entrega agora a sua vida. Entrega, porque o Senhor atesta. Ele nos deu, sabe o passaporte? O passaporte, esse é o passaporte, é o ingresso. Uma palavra, cláusula pétrea. Aqui Jesus diz: quem tem a palavra tem a bênção. Porque ele diz, em João 14, 23, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Quero que você neste momento abaixe tua cabeça. Abaixe tua cabeça. Sinta neste momento o pulsar do teu coração e diz: Senhor, estou aqui. Conhece minhas misérias, conhece minha vida, conhece minha situação, conhece minha casa, conhece o que eu faço, sabes tudo de mim, Senhor. E como Jó eu te digo, Jesus, ainda que eu vá para as profundezas dos abismos, ali tu me vês. Jesus, Senhor, Rei da glória, Deus conosco, ó Emanuel, ó Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Isaías, de Elias, de Josué. Ó Senhor dos apóstolos, Senhor da vida, Senhor que dá graça, que dá a paz, Senhor que restaura, Senhor que vivifica, Senhor que abençoa, Senhor que prospera. Jesus, eu quero que esta seja a hora dos meus irmãos, daqueles que estão conosco, Senhor, e daqueles que alcançarão essa live, Senhor, assim que ela for compartilhada também. Mas em especial nesse momento, nesta hora, Senhor, alcance, Senhor, os meus irmãos,
irmãs. Alcance, Senhor. Sim, Senhor, vivifica a coragem, a fé. Restaura, Senhor, os ânimos. Eleve, Senhor, o coração para que eles possam, Senhor, atravessar o Jordão, Senhor. Talvez seja o Jordão das dúvidas, da dificuldade. Talvez seja a situação financeira, talvez seja a situação espiritual. Talvez, Senhor, eu não sei, de repente são provas. Prova de entendimento, Senhor, de entrosamento familiar. De repente, Senhor, é relacionamento comunitário. Senhor, há tantas provas. De repente é uma enfermidade ou é confusão, Senhor, psicológica. São muitas dúvidas, Jesus. Jesus, introduz a tua mão pela tua palavra, que é a faca, a espada de dois gumes. Vá nas medulas de nossa alma, Senhor. Traz-nos para um sentimento de fé, de verdade, de luz, Senhor. Restaura, Jesus. Neste momento, Senhor, faz cumprir, Senhor, em nós a tua glória, Senhor. E sei, Senhor, que um dos significados da palavra glória é a certeza de que tu estás agindo e já agiu, Senhor. Tome, Senhor, neste momento, o nosso coração, junto com ele, Senhor, os nossos sonhos, a nossa fé. É um mundo difícil, Senhor. É vento, Senhor, que tenta nos derrubar, tenta conturbar, tenta nos desfazer. São muitas ideologias, Senhor, são muitas descrenças, Senhor. É muita apostasia, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor. Poucos, Senhor, como muitos que de repente estão espalhados ainda neste país, Senhor. Mas somos o povo, Senhor, que tu ama, porque escolhemos a ti como Senhor da nossa vida, como Senhor das nossas coisas, como Senhor das nossas vontades, como Senhor dos nossos projetos, como Senhor, que vem nos conduzir, que vem nos elevar, Senhor, vivificar, Senhor, nos encorajar, nos fortalecer, Senhor, como diz através de Paulo, que tu nos deu um espírito de fortaleza, não um espírito de covardia. Deus bendito, vem sobre nós com a tua força. Como diz o Salmo, Senhor, porque logo serão ceifados como a erva. Espera no Senhor e faz o bem, e habita a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Que maravilha este salmo! O Senhor está falando para você, meu irmão e minha irmã. Espera no Senhor e faça o bem. Habitará a terra que Ele prometeu em plena segurança. Põe tuas delícias, versículo 4, no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Agradeça ao Senhor nesse momento com a sua alma. Que o Senhor ouve neste momento a tua oração. Obrigado, Jesus. Porque eu creio na tua promessa. Eu creio na tua força e na tua luz. Bendito seja o teu nome nesta hora, Senhor. Que visita, Senhor, muitos corações e quebra, Senhor, muitos cadeados que estavam fechados, enferrujados. E tu coloca o óleo do teu Espírito, Senhor, e o fogo, Senhor, do teu amor. Obrigado, Senhor, pelas barreiras das muralhas, Senhor, que tu faz cair, como fez, Senhor, cair diante de Josué. Pela fé, pela perseverança e pela audácia de Josué. Obrigado, meu Deus. Senhor, obrigada por todos os obstáculos que passamos no teu nome, na tua glória e na tua vontade. Obrigado, Senhor, por nos ensinar o poder da obediência. Obrigado, Senhor, por nos ensinar e mostrar para nós como é valioso, como é gratificante e glorioso estar em tua presença, estar em tua companhia, sendo seu servo, sua serva, seu filho, sua filha. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas mãos poderosas que vêm sobre nós e desfazem todos os nós, derrubam todas as barreiras, nos deixa livres para seguirmos o caminho, Senhor, o caminho que nos leva aos céus, que nos leva direto a Ti.
Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que vem sobre nós nos nossos momentos de deslize, de descrença, nossos momentos que parece que temos só uma brasinha prestes a se apagar no nosso coração. E obrigada, Senhor, por nos mostrar que se nós colocarmos lenha nessa brasa, lenha nessa fogueira, nós nos encheremos do teu amor, nos encheremos de fé, Senhor, e conseguiremos concluir e contornar toda e qualquer situação que se apresenta diante de nós. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que vem nos instruir, nos ensinar. Por ela somos libertados, Senhor, pelo poder dela e pelo testemunho que ela dá para nós, que nós te seguimos, que fomos chamados a ti, Senhor, e que te encontramos. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua fidelidade conosco. Obrigado por nos ensinar a importância de sermos fiéis em ti. Obrigado por Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz por todos nós, Senhor, e nos libertou por meio do teu sacrifício, Senhor. Hoje podemos estar aqui e hoje podemos falar do teu amor para todos nós. Senhor, tocava em uma pessoa que, no momento da reflexão, no momento dessa live, você sentiu um arrepio, uma emoção no seu coração. O Senhor disse que essa emoção não foi uma simples casualidade. Você talvez não tenha percebido, mas era Ele entronizando, uma confirmação, te restabelecendo, curando e dando a você um novo sentimento, restaurando a sua fé e testificando a glória dele na sua vida. Por isso, testemunhe isso. Deixe que o Senhor se alegre. Compartilhe, não somente a live, mas compartilhe a glória dele na sua vida. Jesus, tu és o único Senhor de todas as coisas. Tu és a única verdade, tu és a vida. Por isso, Senhor, nesta hora, nesse momento, Senhor, por esse estado, Senhor, que tomou o nome, Senhor, de uma serva tua, Jesus, Santa Catarina, por essa cidade que tomou o nome, Senhor, daquele que caminhou contigo, Senhor, e que tu, Senhor, levantou ele pela fé, e que tu nele, Senhor, tu diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Sim, Senhor, que tomou o Senhor como São Pedro, apóstolo, Senhor. Sim, Jesus. Gaspar foi um daqueles que foi encontrar contigo, Senhor, levado pela estrela, Senhor. Teve um encontro, Senhor, contigo e diante de ti o adorou, Senhor, a ti. Ó Jesus, pela intercessão de todos os anjos da Virgem Imaculada, que as bênçãos do céu, Senhor, providas das tuas mãos, Senhor, venha sobre nós, sobre esses que estão conosco, sobre cada situação, e que a prosperidade, Senhor, em abundância aconteça em mim e em nós, em cada área de nossas vidas. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e prospere na sua vida. Muita paz. Um beijo no teu coração, na tua vida, no teu espírito. E nunca se esqueça que Deus te ama. Um beijo e até o próximo. Até o próximo.